Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Poderia Ser Pior. Justino era uma pessoa muito dedicada e comprometida com seu trabalho. Ele era motorista de ônibus e todos os dias saía às 4 da manhã para pegar o ônibus na garagem que ficava bem distante da sua casa. Era uma rotina infindável. Mas ele era muito bem-humorado, otimista e tinha sempre palavras de conforto, de esperança para os seus desesperados colegas de trabalho. Isto irritava profundamente a todos que o cercavam, porque ele não se deixava contaminar com o calor, com a violência, com os acidentes no trânsito, com a insensibilidade das pessoas, com a pressa dos passageiros, com as reclamações, porque ele não havia parado no ponto ou porque dirigia devagar demais. Um dia, os seus amigos resolveram armar um complô para conspirar contra sua paz e suas convicções. Então, decidiram que diariamente iriam levar questões difíceis, tragédias, para ver como ele se comportaria. Eles tinham certeza de que a sua paz seria abalada em algum momento e então ele seria alertado para viver na real e não naquele mundinho de calma que ele vivia. No dia seguinte, mostraram-lhe um jornal cuja foto apresentava um grande edifício pegando fogo, pessoas pulando e a notícia em letras bem grandes: morreram 20 pessoas no incêndio. E ele, olhando pacientemente a foto, disse: podia ser pior. E os amigos avisaram: foram 20 vidas perdidas, Justino. E ele perguntou-lhes quantas pessoas trabalhavam naquele prédio naquele dia. Os amigos responderam: 600, mais ou menos. E ele calmamente respondeu: podia ser pior. E se todos morressem? Os amigos se calaram. Um outro dia, mostraram-lhe a foto de uma van escolar que conduzia 10 crianças e que despencou no abismo, matando 5 delas. Justino respondeu: podia ser pior. Quantas pessoas cabem numa van? Eles responderam: 16. E ele calmamente disse: e se a van tivesse lotada de garotos naquele dia, não podia ser pior? Um outro dia, mostraram-lhe um jornal com as fotos da tragédia de um terremoto na China e a manchete dizia: 8.000 pessoas morreram e ainda há 4.000 desaparecidas. Ele piedosamente disse: podia ser pior. Quantas pessoas moravam naquela cidade? Responderam: 300.000. Então ele disse: e se o terremoto tivesse destruído a metade da cidade, não poderia ser pior? E a cada dia, novos comentários, novas fotos de jornais, relatos de situações, desastres, tragédias, violências domésticas, e ele ali firme em suas convicções, sempre afirmando de forma cândida, reflexiva: amigos, podia ser pior, vocês não concordam? Irritados, eles então esperaram pacientemente por uma notícia que iria abalar as resistências de Justino. E finalmente ele perderia a sua paz, o controle e mudaria a forma de ver a vida como todos a veem. Uma tragédia em andamento a cada dia. Justino não iria escapar daquele momento. Ele não teria saída e seus amigos sairiam do episódio vitoriosos com a conquista. E a oportunidade veio em um dia pela manhã. Em um dos jornais sensacionalistas daquela cidade estava estampada a seguinte manchete: matou o pai para ser namorado da mãe. Era a notícia perfeita. Não havia escapatória para Justino. Ele agora já poderia ser confrontado com aquela trágica realidade marcada pela insensibilidade e pela violência doméstica. E assim, todos se reuniram naquele momento mágico para todos. Os olhares eram de realização e até já comemoravam a vitória enquanto esperavam a chegada do otimista colega. Ele chegou. Eles se aproximaram, mostraram-lhe o jornal, ele leu, ficou reflexivo e surpreendentemente disse: amigos, que coisa séria, mas podia ser pior. O porta-voz dos amigos perguntou-lhe: como pior, Justino? Como um ser humano poderia se animalizar além do episódio da notícia do jornal? E ele olha para todos e diz de forma pausada e pensativa: podia ser pior sim. E se o garoto tivesse matado a mãe para ser namorado do pai? Todos balançaram a cabeça negativamente, como que dizendo: desistimos, ele sempre tem razão. Podia ser pior sim. É possível que você esteja passando por uma situação que considera a pior de sua vida, mas é preciso lembrar que poderia ser pior. Isso não quer dizer que você deva ser uma pessoa alienada, conformista ou de outro planeta, mas que, comparando a sua vida com as demais ao redor do mundo, poderia sim
ser muito pior. Então, por que não agradecer mais pelas coisas que você tem e pelas coisas que têm acontecido com você? É preciso se nutrir diariamente de gratidão, e isto trará mais energia para lutar pelos seus sonhos e metas. Talvez, por estar tão focado nos problemas, processos e crises ao redor, não perceba que, na realidade, o seu problema é dos menores, comparados aos dos outros. Bem recentemente, recebi um telefonema de que a minha mãe havia sofrido uma crise hipertensiva e isto ocasionou a sua internação em uma UTI para ser diagnosticada e naturalmente tratada. Claro que a notícia me abalou e então fui compartilhar isso com um amigo para, quem sabe, receber dele o conforto de um momento crítico, para que ele orasse por mim e me escutasse um pouco naquele momento. E depois de tudo contar, esperei ouvir a sua voz de conforto. Mas naquele momento ele me disse de forma lacônica e triste: Pastor, o meu querido pai acaba de falecer agora pela manhã e a minha filha está hospitalizada para fazer uma cirurgia. Naquele momento eu me calei, entristecido, e pensei comigo: meu Deus, eu entendi. Poderia sim ter sido pior comigo, mas eu te agradeço por teres preservado a vida da minha mãe e agora eu quero pedir conforto e ajuda celestial e força para o meu amigo superar tão grave crise. Ajude-o, Senhor. Paulo nos exorta a dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Poderia haver um conselho melhor para viver uma vida digna e feliz?